Estamos ao vivo. Boa noite, Amanda. Boa noite, ligantes, não ligantes. Pessoas que estão nos vendo aqui, desejo uma boa noite. A gente já está indo para o nosso terceiro dia de aulas aqui da Maratona de Fisioterapia Esportiva da UFRJ, e hoje a gente está com a palestrante Amanda Lima, né, que eu vou aqui apresentar ela. É fisioterapeuta pós-graduada em fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva, sócia especialista SONAF desde 2009, membro da diretoria nacional da SONAF de 2020 a 2021, e diploma em fisioterapia esportiva, gerente de operações médicas do Estádio Olímpico nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro de 2016 e fisioterapeuta do Comitê Olímpico Brasileiro. Boa noite, Amanda. É muito bom estar com você hoje. Boa noite, Watson, e todo mundo que está assistindo. É um prazer. Muito obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui para fazer esse bate-papo doloroso aqui, falar sobre dor no esporte de alta performance, que é um tema muito bacana de destrinchar. Podemos começar com a apresentação? Tudo certinho? Beleza. Então, antes de abrir aqui o PowerPoint, o slide, eu queria dizer para todo mundo que está assistindo a gente que é muito importante, durante a graduação, muito poucas instituições disponibilizam, né, tem em sua grade, alguma matéria que fale sobre dor, que estude dor. E é um tipo de coisa que a gente precisa ir atrás e estudar, porque a gente lida quase que invariavelmente com pessoas com dor, né? E é um tema, um assunto que a gente precisa ir atrás, a gente precisa estudar, e a gente tem diversas fontes bacanas, e é uma coisa que todo mundo aí, já desde a graduação, deve começar a pesquisar, a estudar, para compreender os tipos de dor, para compreender melhor o ser humano que a gente vai tratar, né? Seja na nossa prática clínica geral ou com o esporte, que é hoje a minha vivência, a minha vida, né? O que eu escolhi. E então é um tema que a gente tem que estar constantemente debatendo e estudando. Tá certo? Eu vou abrir aqui a apresentação. Eu acho que o Watson vai abrir para perguntas no final. Então, vocês me perdoem, porque tá tudo bem? Tá dando para ver? Watson, tá certo? Perfeito, está perfeito. Perfeito. Beleza. Perfeito. A partir desse momento eu não estou mais me vendo, então, gente, vocês perdoem, está fazendo um tema de montanha aqui no Rio de Janeiro, está maravilhoso. Então, fica meio brilhoso. Então, como já foi apresentada, eu sou Amanda Lima, sou fisioterapeuta, eu tenho um diploma em fisioterapia do esporte pelo Comitê Olímpico Internacional. Eu me formei em 2004, então vocês façam as contas aí, porque eu não gosto de falar muito sobre isso. E desde então, assim, desde o começo, desde a época de faculdade, da época de estágio, eu escolhi trabalhar com esporte, né, que é essa área incrível e viciante da fisioterapia. Então, dentro desse trabalho no esporte, a gente começa a ver como os nossos atletas, eles lidam de uma forma muito específica, muito particular com a dor. Eu trouxe para vocês aqui a classificação da IASF, né, da International Association for the Study of Pain, sobre dor, né? A dor é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou relacionada à lesão real potencial dos tecidos, né? E o que é importante dentro dessa classificação?
a dor, ela não necessariamente ela está relacionada diretamente a uma lesão real de tecido, né? Ela não necessariamente ela está relacionada a uma lesão aguda, algo que você enxerga, algo que a gente consegue explicar por algum exame de imagem ou algum teste, e às vezes essa dor ela não está diretamente ligada. E a dor é um problema muito comum entre os atletas de elite, é muito relacionado às lesões do esporte, interfere na performance. A lesão, ela pode, principalmente no esporte, a gente vê muita lesão onde o atleta não sente que dói, né? A dor, ela às vezes ela não aparece e às vezes a dor aparece mesmo sem ter a lesão. Né? É uma experiência consciente e que ela é influenciada por diversos fatores, tá? Então, algumas referências que eu utilizo aqui, elas já estão conscientemente, né? Estou colocando aqui porque, apesar de serem evidências significativas, a gente tem um gap aí de bastante tempo, né? O 2017 para a gente hoje é tempo, né? A gente está falando de 6 anos atrás, 7 anos atrás. Então, mas ainda são as referências que a gente possui quando a gente fala em dor do esporte, são boas referências para a gente procurar. Então, eu gosto de começar dizendo que não existe uma forma da gente manejar a dor isoladamente. A gente, às vezes, acha que a gente é Deus, né? Que o físio sozinho dá conta, mas, na verdade, existe toda uma equipe por trás não, envolvida no manejo da dor, no contexto do esporte de alta performance. Então, são médicos, fisioterapeutas, biofísicos, bioquímicos, biomecânicos, psicólogos, preparadores físicos, técnicos, os massoterapeutas, todas as pessoas que estão lidando, direto coaches, todas as pessoas que estão lidando direto com o dia a dia daquele atleta. Então, não existe uma forma isolada, porque a dor ela é multifatorial. Então, a gente não consegue ter essa ilusão de que a gente vai dar conta de resolver tudo sozinho. A gente precisa envolver as profissões, os profissionais da assistência a esse atleta. Esse é o último consenso que a gente tem do Comitê Olímpico Internacional no manejo da dor em atletas de elite, né, atletas de alta performance. Então, eu coloquei esse print, ele é de 2017, ele foi feito após as Olimpíadas do Rio, por esse grupo de estudo da dor, que vocês vão ver que tem muitas referências deles, né, que é o grupo de estudo do Brian Heinlein, e é bem interessante para vocês pegarem esses nomes e pesquisarem. Como a gente está falando aí de ligantes, né? A gente está falando com vocês todos que estão na universidade, gente, não tem jeito, vamos caçar artigo, ler, para se informar com as evidências que vão saindo e se atualizando, tá certo? Então, esse consenso é o que a gente tem ainda até aqui sobre o manejo da dor nos atletas de alta performance, e foi publicado por esse grupo do Comitê Olímpico Internacional. A gente também tem outro trabalho, que também é de 2017, que ele destrincha um pouco mais o tema. Eu coloquei como referência para vocês, porque essa minha palestra, essa minha aula, ela tem bastante dessas referências, desses, o Mosley, o Heinlein, que são bons estudiosos. Eu estou deixando um tempinho para vocês copiarem aí o nome, procurar no BJSM ou no PubMed, aí sobre essa galera, porque tem muita informação interessante. Então, a gente vai começar trazendo aqui para a nossa realidade. A dor no atleta de elite é uma realidade, ela é diária. Então, a gente tem aqui o Pavel Polyansky, ele é um atleta de ciclismo, e ele competiu o Tour de France. Então, isso aqui são as pernas dele,
após uma etapa de 183 quilômetros do Tour de France. E vocês olham, a gente olha uma imagem dessa, isso meio que choca a gente, né? Você olha assim, será que isso dói? E o cara levanta no dia seguinte e ele vai pedalar mais, tá? Isso é a realidade dele. Os atletas de alta performance, que quem está trabalhando ali sempre no limite, ultrapassando seus limites, isso é diário, isso é da rotina deles. E eles traçam suas próprias estratégias para lidar com isso e para conseguir superar isso todos os dias. Então, para a gente, quando a gente está numa prática clínica que não é dentro do esporte de alta performance, isso choca muito. Né? A gente vai olhar uma perna dessa e a gente vai falar assim, vamos botar em repouso, bota esse cara com a perna para cima, vamos fazer alguma coisa, mas nesse caso ele estava ali no dia seguinte pedalando de novo. Vou entrar com vocês um pouco para a gente entender um pouco os tipos de dor, tá? Então, eu comecei pela dor nociceptiva, porque ela é um clássico. É classicão, né? Ela é claramente associada a uma lesão tecidual ou uma inflamação. Ela é a mais comum que a gente vê no esporte, é entorse, tornozelo, entorse de joelho, queda, fratura, lesão ligamentar. Então, quando você tem um mecanismo que é claramente associado a uma lesão tecidual ou a uma inflamação, ele é um tipo de dor nociceptiva. Tá? Dentro da dor nociceptiva, a gente tem a dor inflamatória. Né? É um tipo de dor nociceptiva que ela é um resultado da ativação e da sensibilização dos nossos receptores, mas por mediadores inflamatórios. Né? Como em lesões traumáticas que estão na sua fase aguda, que geralmente vem associado a edema, inflamação, todos os sinais logísticos, né? Rubor, calor, edema. Esse é o tornozelo, botei como fonte aqui, tornozelo da Jade, depois de uma lesão nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Então, isso é bem comum. Esse é um tipo de dor, um dos tipos de dor, que é a dor inflamatória, que é uma dor nociceptiva resultante de sensibilização por mediadores inflamatórios. A gente também tem a dor neuropática, que é uma dor que ela é resultado de uma lesão do sistema nervoso. Então, por exemplo, um paratleta com lesão medular, né? Como a gente tem o Fernando Fernandes, que eu acho que todo mundo conhece, cara, porque além de ser ex-BBB, né? Depois ele sofreu um acidente, fez uma lesão medular, ele ficou paraplégico, e aí ele entrou para paracanoagem e o cara hoje apresenta o programa. E a gente sabe que uma lesão medular, lesão de nervos, lesão de medula, a gente tem existe, é comum aparecer a dor neuropática, que é através resultante dessa lesão. Nervo, medula, qualquer lesão no sistema nervoso. A gente tem dor neuropática também em alguns casos, como, por exemplo, o herpes zoster, enfim. Eu fazendo assim, a minha mente é meio caótica, né? Sou professora, né? Mas então eu gosto de fazer alguns links mentais. Então, no paradesporto, né, como citei a dor neuropática, citei como exemplo um paratleta, né, os paratletas eles podem ter dor devido a maior incidência de lesões nos esportes ou natureza de deficiência específica. Né? Então, a gente sabe que no paradesporto a gente tem atletas que são amputados e existe a dor do membro fantasma, né? A gente tem algumas deficiências ou patologias de base e alguns comprometimentos, níveis de comprometimento, tem dor e sequelas mais severas. Então, é todo um universo, porque é curioso quando a gente fala de esporte de alta performance, a gente não pode dicotomizar. O paradesporto a gente está lidando com atletas de alta performance.
Então, é todo o mesmo universo, ok? Aí a gente vai para esse tipo de dor que ela foi citada nesse consenso do IOC, que é a dor nociplástica, algopática ou nocipática. E aí é uma coisa que a gente vê bastante, né? Quando a gente conseguiu enxergar esse tipo de dor como algo específico, uma categoria específica, isso ajuda bastante na compreensão. Então, ela está relacionada à dor crônica. Ela não é nociceptiva nem neuropática, porém, ela pode, geralmente ela vem a partir de uma dor nociceptiva, no princípio, neuropática. Ela é associada a fatores psicofísicos, como algumas hipersensibilidades, hiperalgesias. Ela sugere as alterações nociceptivas, mas ela pode se desenvolver depois, né? Está relacionada já a uma fase mais crônica das lesões. E como a gente fala de lesão, eu gosto também de falar dentro do... contextualizando, quando a gente contextualiza a dor, eu gosto de contextualizar as lesões também, as principais lesões do esporte. Então, assim, a definição de lesão do esporte é uma nova ou recorrente queixa musculoesquelética ocorrida durante a competição ou treinamento que necessita de cuidados médicos, independentemente de um potencial afastamento do atleta de competição ou treino. Não depende. Então, essa é a classificação, gente, lesão do esporte. Tá? Uma classificação que é do Comitê Olímpico Internacional. Então, vamos seguir o fio aqui comigo, falando sobre dor aguda não traumática. Tá? Lembra que a gente está entrando para aquela dor algopática, nocipática, tá? Vamos entrar seguir nesse fio, nessa viagem dolorosa aqui. Esse é uma outra referência, uma boa referência de 2020, que existe mais na dor, existe mais do que dano tecidual. Então, para a gente pensar nisso, né? Que a gente às vezes tem uma dor que ela é aguda ou crônica, mas que ela não necessariamente ela vem de uma lesão específica. A gente tem aqui um infográfico sobre a dor aguda não traumática. Vamos lá, eu traduzi aqui para o lado para a gente ir ponto a ponto. Na ausência de um trauma, ou seja, o atleta não caiu, não fez uma entorse, não tomou uma pancada, uma bolada, uma cotovelada, não teve nenhum contato físico, não vamos, na ausência de trauma, não assuma que essa dor, ela existe lesão, ela não assuma que existe um dano tecidual, tá? Na ausência de trauma. Ela existe, a dor está ali, mas você, na ausência de trauma, você não indica que existe. Existe dor, mas não necessariamente quer dizer que existe uma lesão tecidual. Isso aqui é interessante porque não encaminhe para exames de imagem a menos que se suspeite de uma patologia. Fala muito sobre agora o excesso de solicitação de exames de imagem. Sabe, gente, que quando o nosso paciente, o nosso atleta, ele pega um exame de imagem, ele vai direto no Google, né? Existe o Google hoje aí que está para todo mundo, tem acesso para todo mundo a uma gama de informações e você joga ali o que você tem, que está escrito no laudo, e você pode ter desde nada até, sei lá, uma doença terminal. Então, às vezes, essa solicitação de exame de imagem desnecessária, ela pode virar um nocebo, né? Que é essa informação que traz consequências negativas e dificultam a evolução no manejo da dor desse indivíduo.
né? Então, não encaminhar para exames de imagem, a menos que suspeite de uma patologia grave ou quando a imagem tiver realmente uma influência direta do tratamento. Eu preciso saber se tem um sofrimento agudo na raiz do nervo, compressão importante. A gente precisa saber se existe uma lesão completa, incompleta, né, parcial ou não, de algum tipo de estrutura. Né? Explorar os fatores biopsicossociais que podem colaborar para essa dor. Lembrem sempre que a dor ela é multifatorial. É importante também nesse manejo, dentro do manejo da dor no atleta, entregar mensagens positivas sobre aquela dor, não potencializar aquele sofrimento que envolve. É importante trabalhar na melhora da tolerância do tecido à carga e exposição ao esporte. Eu vou falar isso um pouco mais à frente sobre exposição gradual no manejo da dor. Então, a gente tem que melhorar pouco a pouco a tolerância desse tecido à carga e a prática específica do esporte. Usar tratamentos passivos apenas como adjunto de tratamentos ativos. Isso também é um ponto importantíssimo. A gente, principalmente quando a gente fala de atleta, quanto menos os recursos que são passivos, a gente deve utilizá-los quando eles forem estritamente necessários. Mas sempre que possível, o quanto mais precoce a gente entrar com movimento, lembrando sempre uma coisa que eu gosto de dizer, que a gente não consegue tratar uma disfunção de movimento com repouso. Então, quanto mais repouso, né, quanto mais imobilismo, a gente acaba agravando e retardando o retorno à prática esportiva. Então, o movimento precoce é importante. Né? A decisão compartilhada para construir autoeficácia, lá dentro logo os primeiros slides que eu botei sobre o papel da equipe multiprofissional. Então, a decisão das nossas estratégias, a decisão compartilhada, ela é sempre mais assertiva, compartilhar tudo que a gente pensa com a nossa equipe multiprofissional, com todos os indivíduos que estão envolvidos com aquele atleta, com o próprio atleta, e em algumas vezes, inclusive, com familiares, com esposa, com pai, com mãe. Isso ajuda a gente a construir a autoeficácia desse indivíduo e a abordagem interdisciplinar sempre para a gente falar a mesma língua. Não, o atleta, né, os indivíduos de uma forma geral, mas eles sempre vão testar. As pessoas elas querem que alguém diga o que elas querem ouvir. Então, se a gente entrega informações que são conflitantes, esse conflito ele atrapalha muito a nossa evolução. Né? Então, ter essa comunicação da equipe multi para a gente entregar a mensagem unificada, para a gente entregar as informações casadas, para a gente conseguir evoluir o passo a passo do tratamento, né, no manejo da dor desse atleta, ela é fundamental. E toda vez que a gente tem um conflito de informações, a gente dá um passo e meio para trás, né? Então, vamos lá. Isso é um gráfico aqui que ele é bem famoso, assim, tive em várias palestras, todo mundo fala sobre dor, que ela mostra, assim, o que é natural, né? O que é normal. Você tem uma lesão. Qual é o curso natural da dor? Quando você tem uma lesão, um dano, vamos dizer, uma dor nociceptiva, porque ela está relacionada a um dano real de tecido. Você tem essa lesão, ocorre um pico dessa dor, e conforme o processo de reabilitação, o processo de cura desse tecido, ele vai passando, a tendência dentro de um parâmetro de normalidade é essa dor ir diminuindo. Então, primeiro gráfico, ela mostra, você tem a lesão, ocorre um pico de dor, conforme vamos passando as etapas de tratamento, o tecido ele vai sendo restaurado e a gente tem um decréscimo dessa intensidade da dor até ela zerar e a gente recuperou. Quando a gente tem
uma dor crônica, né? Você entra num processo mais prolongado, né? Você tem a lesão, você tem um pico de dor, só que o tecido ele vai se regenerando, mas o nível de dor ele continua muito alto. Você não tem um decréscimo, apesar do tempo passar, você vê aquela lesão que tem muito tempo, você já está com uma entorse de tornozelo ali de 3 meses, 4, 5 meses, e aquele nível de dor, até você pergunta de 0 a 10, ele vai te dar dor 8. Né? Você tem ali uma epicondilite, um processo ali inflamatório qualquer que se arrasta, e você vê, e aí nesses casos a gente às vezes faz exame, reúne a equipe, vamos ver o que está acontecendo, e ela é desproporcional. A dor ela permanece de uma forma desproporcional ao processo de regeneração de reabilitação daquela lesão. Então, como é que a gente vai diferenciar? O que faz? Qual é a diferença? A gente tem aqui isso em 2016. Em 2016 eu trabalhei como gerente de operações médicas do Estádio Olímpico, né, do Engenhão aqui do Rio, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 2016. A gente tem essa atleta que foi uma coisa assim fora da curva. Uma outra atleta pisou na sapatilha, ela perdeu a sapatilha, ela foi ao chão, ela caiu, perdeu a sapatilha, machucou, ralou o joelho, mas ela estava tão imbuída, aquilo era a chance dela, ela é uma atleta etíope, e era a chance dela de representar o país. Ela caiu, ela se machucou, mas ela continuou até finalizar essa prova dela. E ela foi até o final com um dos pés descalços, e ela foi até o final da prova. E a gente tem esse outro atleta, vocês me desculpem, eu não me recordo o país, mas esse atleta ele precisou ser removido do FOP, né, da pista, depois de uma queda também, inclusive foi bem similar. E ele precisou ser removido, vocês veem que ele está emocionalmente muito abalado. Quando a gente saiu com essa cadeira de rodas, quando a equipe saiu com essa cadeira de rodas, passou pela zona mista, saiu dos holofotes, das câmeras, esse atleta se levantou e ele foi andando, até nem quis passar pelo posto médico. Qual é a diferença? O que difere uma situação da outra? A experiência dolorosa, deixa eu ver aqui, ela varia. Num caso, a gente vê boas estratégias de enfrentamento, uma elevada autoeficácia, uma situação de confronto àquela situação dolorosa, a pessoa se recupera. Tudo o contexto que aquele indivíduo está vivendo. A gente não consegue dicotomizar o contexto biopsicossocial daquele indivíduo, da situação de lesão, de trauma, de dor que ele está vivenciando. No outro caso, a gente tem uma situação de evitação, baixa autoeficácia, a pessoa fica com vergonha de ter. Então, em um caso, a gente tem uma atleta que era uma questão de honra ela finalizar aquilo. Mesmo que ela não fosse classificar ou ganhar uma medalha, mas ela tinha dentro dela aquela vontade de finalizar aquela prova dela. Em outros contextos, a gente tem isso, uma vergonha de decepcionar o seu técnico, o seu país, a sua equipe, né? Um catastrofismo, crenças disfuncionais, pensamentos negativos, de medo. Note como a gente está falando de fatores emocionais, de fatores psicológicos, né? Pensamentos negativos, medo, irritabilidade, frustração, ansiedade, depressão, né, hipervigilância, foco nos sintomas e no local da dor. São dois contextos. Então, o que diferencia é o contexto que aquele indivíduo está vivenciando naquele momento. Então, a gente tem duas situações que podem ter um início similar, que é uma queda. A gente não tem nenhuma
lesão que a gente está conseguindo ver na hora, então não tem fratura, não tem corte, não tem uma entorse, nada, mas a gente... Existe uma experiência dolorosa, mas com dois indivíduos de contextos diferentes. Então, os contextos pessoais, né, individuais, eles precisam ser levados em conta. Existe eu trouxe para vocês aí uma outra referência, né, que fala sobre a cinesiofobia, que eu quero deixar claro aqui que fobia ela é diferente de medo, porque às vezes a gente conceitua a cinesiofobia como medo do movimento, mas a fobia ela é uma experiência que ela é totalmente desproporcional, ela não tem uma causa visível, real, que justifique aquele sentimento, e ela é incontrolável, ela é desproporcional, ela é incontrolável, ela é diferente do medo, por sua desproporcionalidade, pela falta de controle. Ela gera reações muito similares, mas ela não é apenas um medo de relesão, não é um medo do movimento, não é o medo de executar aquele gestual que ele foi que gerou a lesão, que gerou a experiência dolorosa, né? E a cinesiofobia, ela é uma das principais dificuldades que a gente encontra no processo de reabilitação, já na fase de retorno ao esporte. Tá? A gente precisa estar, mais uma vez, bem linkado com a equipe multiprofissional, com a saúde mental, com os técnicos, para a gente conseguir contornar essa cinesiofobia. Então, um estudo com 135 atletas de várias modalidades que realizaram uma cirurgia de LCA, de reconstrução de LCA, mostrou que dos 73 atletas, então 135 atletas é o nosso universo. Desses 135, 73 atletas não conseguiram retornar à prática esportiva. Então, um número bem expressivo, a gente está falando de mais da metade. Né? Eles conseguiram retornar à prática esportiva, não conseguiram retornar. Então, dentro desses 73 atletas que não retornaram após a cirurgia de LCA, cerca de 68% culpavam a dor persistente do joelho pós-operatório e 52% relataram medo de se machucar de novo. Né? Então, assim, é um número muito expressivo, o medo, né? Essa fobia, como isso impacta no desfecho do nosso trabalho, do nosso tratamento. Né? Então, a gente tem aqui uma lesão, esse gráfico mostra bem, conceitua bem isso. Existe uma lesão que gera uma dor, então, mas esse começo aqui, às vezes, nem lembra que eu falei que nem sempre a dor está relacionada diretamente a uma lesão real de tecido, mas a gente tem a dor. Quando o indivíduo tem pouco medo, ou seja, ele tem elevadas estratégias, uma boa autoeficácia, ela confronta aquela situação, se recupera e vai. E a gente tem um ciclo aí vicioso quando entra a catastrofização, medo, percepção de ameaça, os instintos de autodefesa, né? Uma ansiedade, medo, evitação, fuga. Isso, quando começa a se prolongar, a gente entra no imobilismo, a gente entra na perda, por exemplo, de tônus muscular, perda de força, destreino, desuso, incapacidade, essa dor que quando ela se prolonga por muito tempo, ela leva o atleta a entrar na depressão, impacta diretamente na performance, todo o contexto social desse atleta, ele vai entrando num buraco negro, porque o atleta, a profissão dele é o esporte, né? E o material de trabalho que esse atleta tem é o corpo. Então, quando você entra com uma limitação e isso gera uma experiência dolorosa, que ela é prolongada, você tem aspectos emocionais importantes envolvidos que fazem com que esse atleta entre nesse ciclo
que é muito difícil dele sair, e é muito necessário que a gente tenha esse auxílio, essa equipe toda no auxílio desse indivíduo. Existe um estudo, olha, que é muito mais velho do que todos vocês que estão me assistindo. Eu duvido que alguém aqui nasceu antes de 85. Só eu. Tá? Então, vamos lá. Deixa abaixo. Esse estudo é interessante porque foi quando a gente começou a observar, né, eles começaram a pensar em observar a evolução dos atletas lesionados. Então, ele monitorou 4 etapas dessa evolução, lá em 1985. O dia da lesão, os dias seguintes à lesão, a metade do processo de reabilitação e o dia do retorno à prática esportiva. Dentro desse contexto, dessas 4 etapas, na época, 13% apresentaram a cinesiofobia durante a reabilitação. 40% apresentaram a cinesiofobia no retorno à prática do esporte. Né? E o que tem em comum esses indivíduos, né? Esses 40%, é um foco na lesão. A preocupação antecipada à dor é aquela quando você vai, por exemplo, tentar ganhar um arco de movimento, você sabe que aquela amplitude está maior, mas antes de você chegar no limite do arco, já está aqui se antecipando, vai doer, e aí trava. Então, se eu correr, vai doer. Então, essa preocupação antecipada à dor, ela está presente nesses aspectos cinesiofóbicos, ansiedade, incapacidades persistentes. E isso, gente, é tão antigo e é uma coisa que a gente precisa pensar. A gente precisa estudar mais sobre isso, a gente precisa ver, porque apesar de ter tanto tempo esse estudo de Crossman, isso é uma realidade. Isso é uma realidade até hoje. A gente, essa dificuldade que a gente tem no retorno ao esporte, com esses sintomas comuns aí. Eu vou falar sobre recursos terapêuticos, que, na verdade, eu vou falar sobre um monte, mas, na verdade, assim, não importa tanto. Então, a gente tem aí alguns recursos, e é curioso ver esse cíclico, né? Eu vou fazer aí quase 20 anos de formada, dentro desse tempo, eu já vi o ultrassom virar vilão, o ultrassom não ter eficácia nenhuma, o TENS não ter eficácia nenhuma. Depois eu já vi, agora hoje a gente sabe que tem muita gente muito boa estudando sobre os recursos eletrotermofototerapêuticos, né? A gente tem o Felipe Jorge, o Tiago, então tem muita gente muito boa estudando formas e como eles ajudam, esses recursos ajudam muito a gente, né? A gente tem o laser, que tem muita referência muito boa de efeitos positivos, é padrão ouro ainda, né, em reabilitação das tendinopatias, um recurso muito válido no tratamento das tendinopatias, lesões musculares e tal. A crioimersão já foi, já voltou, já saiu, agora tem atletas que eles são condicionados a fazer, e isso impacta diretamente no que ele compreende de performance. A gente pode ter uma Disney de recursos, a gente pode ter um parque de diversões cheios de recursos. O que a ciência mostra para a gente é que o que realmente define a eficácia da nossa intervenção é a habilidade do terapeuta. Né? Então, tem mais umas referências aí para vocês e que mostra assim, a habilidade do terapeuta, ela está ali no topo da importância, da relevância das nossas intervenções. Então, você pode ter só as suas 2 mãos, ou você pode ter 1 milhão de recursos, você pode trabalhar muito bem e conseguir sucesso no manejo da dor e no processo de reabilitação de lesão do seu atleta só usando as suas mãos e a sua criatividade, e você pode ter 1 milhão de recursos e não ter o mesmo sucesso. Então, é por isso que é importante sempre estudar, se informar, criar conexões com esse indivíduo que você vai tratar, com esse seu atleta, com o seu paciente. Aqui eu coloquei, ficou meio perdido, mas é um infográfico. A gente encontra também no PubMed, no BJSM, vocês encontram sobre as estratégias não farmacológicas de manejo da dor. Então, ele fala muito, fala sobre a massagem, a massoterapia, a gente tem
tido resultados incríveis lá no Centro de Treinamento do Time Brasil, com a nossa equipe de massoterapeutas, nas ações de recovery, de recuperação desses atletas, no processo de reabilitação, no processo de manejo de dor. Os recursos terapêuticos manuais, né, a gente utiliza bastante e tem muito sucesso. Fala muito sobre força, condicionamento, movimento, intervenções psicossociais com o pessoal da equipe de saúde mental. A gente tem grandes competições, a saúde mental está presente, existe uma área montada, o COB monta uma área para ter essas intervenções com o pessoal com a equipe de saúde mental. O sono, repouso é treino, descanso é tratamento. Às vezes, aquele atleta ele vai te procurar querendo que você faça alguma coisa, vou dar uma soltadinha, às vezes ele está muito ansioso para o dia seguinte, mas ele só precisa dormir. A gente precisa entender isso e precisa fazer eles entenderem que o descanso, o repouso é fundamental tanto na recuperação pós-exercício quanto no manejo de dor e de lesões. Então, ainda falando sobre as intervenções, eu falei sobre os recursos que a gente tem eletrotermofototerapêuticos, a gente tem a habilidade do terapeuta, tem a terapia manual, e a gente precisa falar sobre exercício. O exercício com dor dentro do limite de tolerância, ele não vai piorar o quadro, muito pelo contrário. Também, se vocês não seguem, sigam Arthur Padão e Rogério Liporazzi. Os dois falam sobre isso o tempo inteiro. Ele deve ser mantido para melhorar a autoeficácia, manter o corpo em movimento, não perder, impactar o mínimo possível na performance desse atleta, auxilia o exercício precoce, ele auxilia no retorno à prática esportiva. O contexto do estímulo e a resposta emocional à dor, elas afetam a experiência dolorosa, então quanto mais precoce a gente conseguir botar aquele atleta em movimento próximo ali à atividade dele, à modalidade dele, isso é um diferencial muito, muito grande no manejo dessa dor, né? Mais uma referência para vocês aí. Então, a gente falando aí sobre o exercício. Isso é uma atleta que ela é uma atleta do skate, ela realizou uma cirurgia de reconstrução do LCA, ela esteve em tratamento com a gente e a gente passou por diversas etapas, a gente sabe, né? A LCA já é um assunto aí que ele é amplamente estudado, então a gente tem os protocolos de reabilitação, a gente entra com auxílio da eletroterapia, a gente entra com os exercícios e a gente vai evoluindo. Dentro do contexto de recuperação, a gente pode esbarrar naquele processo de persistência da dor que não casa com a evolução natural da reabilitação. A gente pode encarar no meio do processo a cinesiofobia, aquele medo de retornar, né? Aquela fobia de retornar e fazer aquele movimento, aquele exercício, o que provocou aquela lesão. E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo uma exposição gradual àquele gestual esportivo. Então, isso, a atleta foi passando o tempo, e o que a gente faz? A gente acrescenta, dentro do processo de reabilitação, a gente vai colocando o material esportivo, por exemplo, ou a gente vai inserindo aos poucos a modalidade, né, dentro do nosso processo de reabilitação. Então, nesse caso, a gente utilizou o skate. A gente vai fazendo reforço muscular, vai dando estímulo e vai colocando dentro da rotina do processo de reabilitação aquele elemento que é da modalidade do atleta. Essa referência aí foi, inclusive, um capítulo que o Arthur Padão escreveu junto com o Arthur Padão, do Profísio, que, aliás, o Profísio é uma fonte bem interessante de acesso à informação compilada. Tá? Então, a gente fez um capítulo sobre cinesiofobia. E então, a gente vai, por exemplo, se for um atleta do tênis,
A gente vai inserir a raquete, a bolinha, vai bater a bolinha na parede, mesmo que no começo sentado. Depois você vai recuperando. Então, trazer para dentro do nosso programa de reabilitação, trazer elementos da modalidade do atleta facilitam muito que a gente contorne esse receio de novamente praticar a sua modalidade. E isso a gente pode fazer devagarinho, em todas as etapas, praticamente, do processo de reabilitação. Então, aí eu já estou meio que finalizando. Estava muito diferente dessa foto, esqueci de trocar, mas tem muito o assunto dor no esporte de alta performance, quando a gente vai entrando ali pensando na cronicidade, quando a gente vai pensando no processo de reabilitação, está sempre muito entremeado, é um tema delicioso para sentar e falar sobre isso por horas, né? Mas eu acho que vai ser interessante se vocês perguntarem alguma coisa. É óbvio que em 50 minutos, uma hora, a gente não consegue contextualizar, conceituar tudo, mas fica aí meus contatos. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, me manda mensagem que a gente conversa. E o mais importante para vocês que estão dentro da universidade ainda, a maioria de vocês, pelo menos, escolha um trabalho que você ame, não terás que trabalhar um único dia em sua vida, isso é real. Ninguém faz fisioterapia, pelo menos a princípio, pensando se vou ficar milionário, vou não sei o quê, estou fazendo fisioterapia pelo dinheiro. Não, você principalmente, quando você entra no curso de fisioterapia, você tem que gostar de gente. Né? Você tem que amar muito o que você faz. E se você amar muito o que você faz, estudar vai ser gostoso, é bom. Eu acho que o que a gente faz como fisioterapeuta é uma coisa muito incrível. Eu sou totalmente apaixonada, entregue à nossa profissão. É incrível o que a gente faz, conhecer como o corpo funciona e conseguir fazer intervenções que vão, de fato, melhorar a vida de uma pessoa ou que vão auxiliar no retorno ao esporte, à modalidade, ao trabalho, a tudo. É incrível. Eu acho que se vocês já não estão apaixonados, certeza que vocês vão ficar. Eu queria agradecer vocês estarem me ouvindo hoje, na quarta-feira, num calor de 68 graus que está fazendo no Rio de Janeiro, e estou aqui à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, ok? Vou dar um ESC aqui, Watson. Pode. Vamos lá. O que eu acho aqui? Tirar aí que a gente começa com as perguntas. Amanda, agradeço pela aula de hoje. Foi bastante informação nova para a gente também, pelo menos da Faculdade de Fisioterapia da UFRJ. Muito conteúdo novo, igual você falou, em questão de dor, né? Há uma aula específica sobre dor, um conhecimento específico sobre dor, né? Isso já emenda nas perguntas que eu vou te fazer. Primeiro é em relação ao Comitê Olímpico, sobre os atletas que vocês, não sei se vocês fazem esse mapeamento para saber os atletas que sentem mais essa dor subjetiva, né? Os atletas que, mesmo com pouco lesão tecidual, pouca lesão tecidual, esse é um tipo de atleta que superestima a sua dor por causa de cinesiofobia ou por causa em si de fatores psicológicos. Né? Se vocês fazem esse mapeamento, se vocês têm esse mapeamento, ou como você, como profissional, maneja isso, né, com seus atletas aí do Comitê Olímpico. É interessante, Watson, porque isso é uma prática diária. O nosso contexto lá a gente trabalha todos os dias com esses atletas de alta performance, né? Então a gente está no centro de excelência e a gente tem esses atletas que eles realmente são
profissão deles, eles estão ali. E o que a gente consegue observar? O mapeamento é feito no nosso dia a dia, né? Isso não está dentro. Mesmo porque o comportamento do atleta ele pode diferenciar dependendo do contexto, dependendo do momento da temporada de competição, de treinamento que ele está. Então, o mesmo atleta ele pode, em situações diferentes, ele reagir de formas diferentes à dor. Por exemplo, aquele atleta que ele está confiante, de que ele está treinado e que ele vai chegar e ele vai performar bem, ele geralmente ele lida melhor com a dor do que o atleta que não está muito confiante de que aquele treinamento dele foi suficiente para ele conseguir fazer uma boa performance. Então, ele pode chegar e utilizar a dor como uma estratégia para justificar uma performance não tão boa. Então, e isso pode acontecer com o mesmo indivíduo em momentos diferentes. Tá? Então, não tem como você mapear quais vão apresentar um comportamento doloroso, qual atleta que vai chegar ali dando aquele migué, é famoso, mas isso é observacional, né? A gente observa isso no dia a dia. Você, como quando a gente, o que é mais incrível, a gente tem um centro de treinamento onde atletas treinam lá com a gente consegue acompanhar, que a gente consegue conhecer o dia a dia, a rotina desses atletas. E isso também acontece muito com os fisioterapeutas que atuam nos clubes, né, que estão ali no dia a dia com o atleta, então você conhece aquele atleta, você já sabe que tem alguma coisa que não está legal, né, então que aquele contexto psicossocial daquele atleta está diferente, que ele mudou, que teve uma lesão parecida antes e ele está lidando com uma forma muito diferente agora. Então, mapear isso é observacional. A gente precisa ter essa sensibilidade, né, do olhar integral para o atleta. A gente precisa estar dentro de um contexto multiprofissional também para a gente ampliar a nossa visão. Mas isso acontece demais. Essa dor persistente, como eu falei anteriormente, ela pode não estar mais relacionada o atleta está doendo, não, mas a minha lombar está doendo. Quanto dor, estou com a dor 7, está insuportável, não consigo treinar. E às vezes ele só não está bem, não está afim de treinar, e aí ele vai chegar mais sensível naquele dia. Então a gente precisa ter um olhar humano, a gente precisa ter um olhar abrangente, a gente precisa entender os contextos individuais, a gente precisa observar esse atleta como um todo. É por isso que é importante a gente entender que a dor ela não está diretamente relacionada à lesão. Isso não quer dizer que aquela dor não é mentira. Não quer dizer que aquela dor não existe. Às vezes o indivíduo está sofrendo, o atleta está com uma dor, e você procura e você não acha uma lesão específica. E você esgota as suas estratégias de tratamento tentando achar algo físico que ele não está lá. Não é por aí, né? E a dor ela é multifatorial, a gente precisa estar sempre acompanhado. Então é isso, assim, mapear o indivíduo é como você querer mapear o universo inteiro. Cada dia ele pode aparecer com um contexto diferente. Então é por isso que a gente precisa ouvir o que aquele atleta tem para falar. A gente precisa entender, a gente precisa observar, e aí a gente consegue traçar as nossas estratégias. Respondi? Respondeu. Ou botei mais Muito dúvida, obrigado. E mais uma pergunta minha. Mais uma pergunta minha, agora depois eu passo para as perguntas do chat, em relação a esse manejo da dor em jovens atletas e atletas adultos. Como que essa peculiaridade, essa diferença na forma do fisioterapeuta tratar e agir, né? Nos jovens atletas, que eu sei que o Comitê Olímpico também pega esses jovens atletas. Quando a gente foi fazer essa visita, tinha pessoal da natação mais novo e tinha pessoal já de elite, vamos dizer assim, do adulto nadando também. Tinha essas duas populações. Eu queria que você diferenciasse esse manejo de dor, que, como que você disse, é
essa parte humana, né? No adulto talvez esteja algo mais desenvolvido, o emocional, o que num jovem ainda está em desenvolvimento, né? Queria saber como que esse manejo do fisioterapeuta nessa parte. O que a gente vê muito de diferença, por exemplo, num atleta adulto, sênior já, né? O atleta já categorias mais adultas, ele tem um autoconhecimento muito interessante. Ele já vivenciou muitas vezes durante a carreira dele as lesões, ele já sabe reconhecer a dor, ele já também já sabe, já desenvolveu estratégias próprias para lidar com aquilo, enquanto o atleta júnior, o pessoal das categorias de base, ainda estão no processo de autoconhecimento, né? Então, às vezes é muito novo para eles e eles mesmos não sabem como lidar com isso. Outra coisa que a gente vê também é atletas mais velhos já tiveram algumas reincidências da lesão. A gente sabe que o maior fator de reincidência de uma lesão, de incidência de lesão, é uma lesão prévia, né? Uma lesão similar prévia. Então, qual é o maior fator de reincidência de torce-tornozelo? É uma torce-tornozelo prévio, né? Então, aquele atleta aí já tem, às vezes, queixas que são crônicas, que já estão ali, que tem sido muito desgastado. Alguns atletas mais velhos já vêm de cirurgias, né? Que o atleta mais jovem ainda não passou por isso. Então, a diferença é essa. Dentro do contexto de tratamento, segue a linha de raciocínio. Observa, ouve, trata. Atletas mais jovens respondem, às vezes, um pouco mais rápido, algumas intervenções, né? Não são mexidos, mas a estratégia de abordagem é similar. O que é importante quando a gente pega a categoria de base é a gente fazer com que eles entendam a importância dos exercícios de autocuidados, a importância deles conseguirem manejar as dores crônicas deles, a importância do um rolinho de liberação miofascial bem feito antes do treino, uma mobilidade articular. A gente incutir na cabeça desses atletas a importância dos autocuidados deles, né? Que também é uma dificuldade com os atletas mais velhos, mas, como eu disse, às vezes você já passou tantas vezes por aquilo, você já sabe o que fazer. E o atleta mais jovem, ele está mais cru, você precisa ensinar ainda mais, né? Então, a gente fica nesse... o nosso papel de provedor de informação para o atleta que está na categoria de base, ele é um trabalho que a gente tem que fazer mais. Os atletas mais velhos, eles já, via de regra, já entendem a importância das próprias estratégias do autoconhecimento, do automanejo de suas queixas. Mas a intervenção física de tratamento, ela não varia tanto, não. Mas a informação mesmo, a gente tem que passar massificada para que eles entendam, para que torne o nosso trabalho mais fácil e para que a gente tenha uma extensão da vida útil desse atleta praticando aquela modalidade. É isso. Obrigado. Agora a gente vai partir para as perguntas do chat. Vamos para a primeira aqui. Deixa eu ver se você vai conseguir observar. Da Fernanda Lima. Qual foi o caso mais desafiador que você já tratou em atletas de alta performance? Embora falar sem citar, né? Tem alguns. Alguns atletas que te desafiam todos os dias. Tem atletas que se conhecem muito e eles ficam muito criteriosos e muito... eles cobram muito mais um refinamento maior do tratamento, né? E isso te desafia. Tem atletas que, dentro de um contexto psicossocial, contexto emocional, eles estão abalados, vivenciando algumas coisas nas suas vidas pessoais,
que acabam também te desafiando no processo de reabilitação, no tratamento. Você reconhecer isso te desafia, te faz pensar. Algumas lesões muito diferentes te desafiam também, te fazem estudar. Mas sabe o que é mais legal? É ser desafiado todos os dias. Watson, eu não sei se vocês todos concordam. Assim, é chato se você não for desafiado, porque você achar que você domina os processos, domina tudo, a coisa fica chata. Se desafiar todos os dias, eu acho que é a melhor coisa do meu trabalho. Ser desafiada, me fazer pensar, me fazer estudar todos os dias. É isso que torna o trabalho interessante. Ser desafiado todos os dias. A gente tem um caso aí que todo mundo conhece. Vocês veem, Rebeca Andrade. A ciência diz para a gente que o que a gente tem de literatura é que um percentual baixo, aí cerca de 47%, algo assim, dos atletas que têm uma lesão, uma cirurgia no joelho de reconstrução da LCA, só aí menos de 50% voltam para o esporte de alta performance. Você falar de uma Rebeca Andrade que teve 3 no mesmo joelho, e depois disso conseguiu ouro olímpico, medalhas olímpicas, ouro mundial. Não é desafiador isso? Não é uma coisa que explode a tua cabeça? Como que a criatura é tão fora da curva assim? Né? E isso te desafia. Todos os dias. E é isso que torna tão legal o trabalho do fisioterapeuta do esporte. Todos os dias. Tá conseguindo me ouvir ou não? Tô. Mas tá meio congelado assim, mas eu tô te ouvindo. Última pergunta aqui, né, para a gente não estender muito a nossa aula. A pergunta da Aline Souza. Como que você lida com a pressão de tratar casos de dor durante competições? Peraí, desculpa, cortou. Como eu lido com o quê? Como que você com a pressão em tratar atletas com dor durante as competições, como Olimpíadas? Eu acho que é pior para eles do que para mim, mas que às vezes a dor aparece por conta da pressão nas competições. Né? E aí, mais uma vez, a saúde mental envolvida, técnicos envolvidos, tudo. Como a gente lida, ouvindo, compreendendo. E no esporte tudo é rápido, né? A gente precisa ter estratégias. E eu acho que o Watson caiu. Tá aí, Watson? Enfim. Eu acho que o Watson caiu, gente. Não sei o que eu faço, mas terminando aí, então, de responder a Aline, é isso. A gente tem que estar bem preparado. Como é que a gente lida com a pressão? Se preparando o máximo possível, estudando, entendendo, e é isso. Estando sempre que possível seguro para fazer as intervenções. Mas agora eu acho que o Watson caiu. A gente parece que era a última pergunta. Então, vou desenrolar aqui e agradecer a vocês todos pela presença. A gente já está aí dentro do horário. Então, eu queria agradecer a todo mundo pela presença. Me coloco à disposição. O Watson voltou, meu pai. Oi, Watson. Gente, perdão aí pela queda aqui, cara. Eu estava quase começando o stand-up comedy. É porque eu moro do lado de um estádio de futebol. Tá tendo jogo agora.
muita gente acessando a internet agora de 3G e acabou 9 horas da caindo noite a já deu. internet. Beleza, Watson. Mas então eu estava agradecendo a presença de todo mundo. Eu ia dar um jeito de encerrar aqui, que eu não vou te deixar na mão. Mas queria agradecer. Agradeço. E é isso. E se tiverem mais alguma pergunta, Agradeço a participação de todos, principalmente sua, Amanda. Obrigada, gente. Agradeço a participação, gente. Perdão aí pela queda novamente. E que a gente possa voltar a ter novas aulas aí com a Amanda sobre outros temas aí. Vai ser muito enriquecedor para a gente. E até breve, até amanhã, na próxima aula. Às 8 horas também, com um novo palestrante, vai ser o Vinícius Santos, do vôlei, da Confederação Brasileira de Vôlei de Base. Vai ser uma aula enriquecedora também. Espero que vocês... O Vini vai estar aí com a gente amanhã. Espero a sua presença também, que vai ser aí assistindo a gente, que vai ser bem legal. Agradeço, gente. Boa noite. Um beijo, um abraço para vocês. Obrigada, aí. Até amanhã. Gente. Beijo. Tchau, tchau.